Já estou farto de elogiar o Eduardo Marques. O Eduardice já é um dos meus podcasts preferidos. Um dos episódios recentes e talvez que eu gostei mais do Eduardice foi o com o Ricardo Leite. Para não falar do último, com o João Dias, que também foi muito fixe, e até acho que foste tu que entraste por aí. O debate se é mais fácil entrar hoje ou se era mais fácil há uns tempos. Também falamos sobre isso, acho que com o Bruno, e era. Opa, eu acho que é uma questão fácil de começar. É fácil de começar porque tens muitas casas agora do que há uns tempos, só que já não é assim tão fácil começar mesmo tipo do zero. Que é o que nós estamos a dizer, ou seja, malta como eu, que está aqui a começar, ou outros, já vai atuando por aí e por ali. Mas quem está a começar tipo de primeira, tipo, eu acho que é mesmo muito difícil hoje. É claro que há muito mais casas, mas também há muito mais comediantes. Eu Exato, não sei exato, como é exato. que está o rácio. Isso tinha que ser analisado para ver como é que estava o rácio. Havia muito menos casas, mas também havia muito menos comediantes. O número de casas aumentou, isso acho que é inegável em Lisboa e no Porto, é inegável. Mas o número de comediantes parece-me que aumentou, se calhar, a uma velocidade maior. Sim, 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 sim. Que é o que o Joca diz, que antes também eles começavam e até havia casas que faziam. Tipo, ele falou que em Matosinhos havia uma coisa tipo Sim. 3 vezes por semana, ou seja, havia sítios que faziam. Só que é isso que estás a dizer, tipo, havia muito menos comediantes a fazer agora, há uma carrada deles. E de malta que ainda quer começar, né? Pela conversa que o Eduardo, volta e meia, puxa em relação ao ferro, tendo o ferro como referência, e basta olhar para as fotos, antes o grupo que atuava era mais frequente, e agora pela força de serem muitos, 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 é muito mais difícil, não é? Pois, há sempre ali um grupo que costuma fazer mais vezes, né, regulares, mas sim, mas há sempre, eu ponho sempre um open mic, por exemplo, ou dois, ou malta menos conhecida, tipo, tenta sempre equilibrar bem as coisas, sim. Se tivesses que fazer uma espécie de mini biografia, o que é que te empurrou para o stand-up? Eu normalmente faço a questão como é que começou o stand-up, mas às vezes, antes do stand-up começa a comédia e depois mais tarde é que descobres que há uma cena chamada stand-up. Sim, 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 por acaso foi mais ou menos assim que, opá, pronto, aquela questão típica, não é? Conversas a gente diz, de ser o palhacinho e gostar de fazer rir, não sei o que mais. E depois, por acaso, é interessante que o meu pai gosta muito do Herman, Ok. é grande, é fanático. A Tens ponto, alguma relação com o Herman ou já não te diz nada? gosto também de ver, ou seja, muito pelo meu pai. Tipo, mas eu, por acaso, quando era miúdo, eu não gostava. Aquilo tipo, sei lá, era meio estranho, não é? Um velho a fazer coisas. E pelo também gostava dos Gato Fedorento e do Telerural. Tipo, eu gostava de ver, estás a ver? E eu achava aquela merda estranha, porque, opá, gajos pintados de Telerural fazer estranho, depois quase sempre gajos de fato, não gostava. Então depois, a certa altura, comecei a gostar mais do Herman e do Hermanias, e depois, tipo, cá em casa vemos muito. E depois também comecei a apanhar o Kim Rosca e os espetáculos deles, e comecei a achar mais graça, né? Um gajo começa por aí, e fui sempre procurando, mas mais nesta parte da comédia, não tanto de stand-up, estás a ver? Tipo, pá, usa tipo sketches, que é o que fazer mais ou menos. E depois, a certa altura, antes da pandemia até, comecei a apanhar o Pedro Teixeira da Mota, mais com os primos, até. Via os primos, depois ele apareceu num vídeo e assim, este gajo também os vídeos dele. Porque achava que era youtuber, né? Também miúdo, aquela cena dos youtubers. Começa a perceber que ele tipo tinha um podcast, que era comediante, comecei a procurar mais e a conhecer mais sobre o pessoal, e depois na pandemia comecei a ver, bué. Só aí nessa altura é que tu começaste a abrir os olhos para uma coisa chamada stand-up. Exatamente, sim. Tipo, mais com lá fora, né? Tipo, o chapéu e assim, e com malta que há tipo cortes. Comecei tipo, a ver os especiais todos, escutei bué, e depois comecei a procurar mesmo a série a fundo, a fundo, a fundo, de cá de Portugal, quem fazia assim. Eu recordo-me da primeira conversa que tive com o Iggy e ele até falou nisso na primeira vez ou na segunda que foi ao Eduardices, que ele tinha mais ou menos um conhecimento lá de fora, só que não sabia que isto se praticava cá em Portugal. E foi para ele um choque descobrir que havia um movimento underground e... Sim, sim, eu também não fazia ideia. Porque, opa, um gajo conhecia tipo os grandes, né? O Hugo Souza, por causa que é um que faz muito underground, mas está lá em cima. E eu também já conhecia. Só quando fui pesquisar a fundo é que eu assim, espera, isto faz a nível mais baixo. Tipo, pessoas não conhecidas. Depois percebi que se fazia em Lisboa e só depois no Porto. Porque a Portugal até disse, já se fez esta semana. Estava a falar com o Eduardo e foi quando o Abreu veio cá ao Porto. E estava a falar com eles que houve antes, quando comecei a procurar, eu achava que o ferro era o ferroviário.
que é lá uma sala em Lisboa. Sim, sim, sim. Sabia, falava do ferro e assim, e não percebi que era no Porto. Quando eu percebi que era no Porto, eu disse, espera, a malta que faz aqui no Porto, né, ao meu lado, e consigo, e depois comecei a ver, e pronto. Quando começas a pensar nisso, ou seja, tu já eras um gajo interessado por comédia e mesmo assim isso passava-te ao lado. Então isso deve acontecer a maior grau para um público. Agora é notório que os espetáculos estão a ficar cada vez mais cheios e Aham. certamente há muita pessoa, não estou a dizer um fanático de comédia, mas que uma vez por outra apetecia-lhe ver um espetáculo de comédia. Está a acontecer muita coisa à volta deles e eles nem sabem, porque não lhes chega. Como há tanta coisa a Sim, 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 acontecer sim. no Instagram, cada vez mais, quando queres promover uma cena, a não ser que já seja algo com nome, tens que patrocinar o post, porque há tanta coisa a concorrer pela tua atenção. Eu não sei se este é o melhor exemplo, figura que era da Think Music, que era o Benji Price. Sim, sim, que agora é o João Maia Ferreira. Supostamente é o nome dele. Não sei. Se Sim, fosse um sim. pseudónimo também era fixe, não é? Escolhi um nome assim. Só há pouco tempo descobri que ele tinha um feat com o Conan Osiris, a música assim no ano passado, chamado Gárgulas. Fixe, meu, gosto. A junção do Conan Osiris com ele passou-me ao lado. A música, salvo erro, tem um ano e passou-me ao lado. E eu Uhum. gosto do gajo, acho que tenho mais ou menos acompanhado o que ele tem estado a fazer, desde o Benji Price, desde as primeiras músicas, em que recordo-me daquilo que o Ruben Branco disse, que a dicção não se percebia nada. Aquilo que se costuma dizer tem vibe, mas ok, e agora o que é que ele está a dizer? Ninguém percebia. E ele Ninguém foi. percebe, sim. E ele não estava a fazer mumble rap. Não se percebia. Eu fascina-me sempre este fenómeno de tu conheces as pessoas, gostas do trabalho das pessoas e mesmo assim passa-te ao lado. Não é? Passa-te ao lado. Sim. Por exemplo, uma figura grande na comédia, o Bruno Nogueira. Deve pôr de sobreaviso os comediantes. O público pode ser fiel, mas é sempre um fiel entre aspas. O público vai acabar por ficar no caminho. Não é por não gostar, Ok. é porque há tanta Sim, sim, coisa. sim, sim. O Bruno Nogueira ou outros como ele, como têm já um percurso, é fácil de perceber. Há pessoas para quem o Bruno Nogueira ficou no último a sair. Sim, E ficaram por curtiram ali. daquilo e depois E já não fez outras procuraram coisas. mais. E nem procuraram, certo, certo. Há pessoas que ficaram no Odisseia, há pessoas que ficaram mais à frente no Sara, outros no Sessão de Cristal, outros naquilo que ele fez no Instagram, e depois Uhum. acham sempre, então, mas o gajo deixou de fazer coisas. Não, o gajo continua a fazer coisas, tu é que ficaste Tu pelo que já não caminho. estás a ver. Sim, 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 isso é uma boa ideia. Vai acabar por acontecer com todos, porque está toda a gente a mandar coisas cá para fora. Melhores, piores, gajos que de repente se tornam novidade e por ser novidade toda a gente quer ir atrás e depois esquecem-se aqueles que estão. Esta correria em Sim, tem direção a alguém. qualquer coisa. Por acaso já nem sei se foi também o Joca, que tem alguém que disse, não tenho certeza se foi o Joca, que em Portugal o humor é muito do gosto de uma pessoa. Eu gosto deste. Pronto, gosto deste e daquele. Sim, Agora cada vez mais há pessoas que gostam do humor em geral, mas tipo, é muito de nome. Tipo, gostam de nome, percebes? yeah. Mas eu acho que mudou ligeiramente, ainda que Sim, isso. sim, tá a mudar bastante, sim. Não acho que ainda haja essa pessoa, ou são poucas as pessoas que gostam do humor no geral. Antigamente era o gajo do Sinal de Cortes, só gostava do Sinal de Cortes. Sim. Antigamente era do Bruno Nogueira, só Bruno Nogueira, Ricardo Araújo, só Ricardo Araújo, Salvador Martinha só. Ok, se calhar gostam de 4 ou 5, seguem, não é? Gosto do João Pedro Pereira, do Carlos Contente, gosto do Vítor Sá, gosto mais de 2 ou 3 e está fechado. Não é? Aham. A pessoa que gosta do humor pelo humor não são muitos. Acabas por te fechar nessas referências. Quando aparece um gajo totalmente diferente daquele núcleo que tu gostas, só por ser diferente é pior. E não, é só, por exemplo, um estilo que está a bater mais, um estilo, entre aspas, é um estilo mais rápido. E o João Pedro Pereira, querendo ou não querendo, ele já está a influenciar muitas pessoas, não é? Muito, sim, 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 E sim, sim. notas, por ele ter um estilo mais rápido, já há muitas pessoas a fazer aquele estilo. O lado engraçado, o lado, como é que eu ia dizer, nefasto. Aquele estilo pode-te servir, mas pode não te servir. Pode Sim. ser um comediante mais lento. E isso fazer sentido em ti. Mas isso... Tipo o Iggy, estavas a falar do Iggy há um bocadinho, tipo, o Iggy é Exatamente. exatamente o contrário. Sim, sim, O sim. Iggy, ele é um bom comediante, mas não é um bom comediante se tentar imitar o João Pedro Pereira, porque não é um estilo que lhe... Não é a cena dele. E é aceitar, porque só faz sentido. A mesma coisa que o Eduardo. O Eduardo é um estilo de comediante. Não faz sentido ele ser outra coisa. Faz sentido ele aperfeiçoar-se naquele estilo que ele... Sim, e sim, sim, crescer, sim. não é? Já foi dito várias vezes. Ele enverdou ali muito tempo só pelo crowd. Ele já está a lançar beats e ele é bom Escrever, sim, a texto, escrever. material. É mais preguiçoso, mas Sim, sim. cada um tem o seu ritmo. Agora vou abandonar isto, vou ser mais como o João Pedro Pereira. Já há um João Pedro Pereira.
Já há um Teixeira da Mota, já há um... Sim, e procuras ir sempre atrás de alguém e querer ficar igual a alguém nunca é bom. Tipo, tipo, fazes de ti, faz a tua cena. Tipo, ser como tu és. Yeah, Estás a yeah. ver? Tentar procurar alguém porque é muito bom, não é? Mas ou bateu, ou assim, tipo, isso acho que é mal pensado. Está só a fazer a sua cena, cada um como quiser, não é? Porque aquele estilo é bom e está a bater e é mais rápido e enquadra-se bem numa altura que se calhar também a vida é muito rápida, né? Tipo, o mundo está sempre a mexer. Mas se não é a tua cena, se não é como tu és, tipo, não faz sentido estar à procura disso. É normal que ao início te agarres a determinados ídolos, mas o caminho é desembaraçar-te. Sim, sim, sim. Sim, sim, claro, claro. Porque É vai verdade. vais gostar sempre de alguém mais que outra pessoa, não E a é? cena natural é tu vais acabar por matar os teus ídolos. Vais chegar a um ponto em que olhas com Sim, respeito, mas pronto, faz o teu caminho, eu estou a fazer o meu. É quando o artista se tornou completo, conseguiu matar o seu ídolo. Se sim, tu sim. vives sempre nesta ânsia de influência, aquilo está-me a influenciar, tens de chegar a um ponto em que é aquilo que acontece em relação dos pais e dos filhos, uma morte simbólica. Tu tens não é matar Sim, 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 literalmente eu os estou a pais, dizer. não Sim, sim, estou sim, sim. aqui a aconselhar, Excitada. mas é esta morte simbólica, tens que desembaraçar. Que as aves fazem, né? Os filhos lançam-se do ninho e alguns morrem logo porque Sim, olha o que é. Sim, fizeste a vida. o pássaro se calhar não sabia que tinha que voar. Não sabia, não lhe disseram. A meio do Sim, sim, voo sim, ele sim. percebeu, mas isto é preciso Ui. fazer qualquer coisa, não é? Sim, sim, Certamente já sim, deves sim. ter reparado pardais ou outros pássaros quaisquer nos chãos patifados, porque ele se calhar não Sim, eu estou a descobriu ver. que era para voar, não é? É bué triste. Sim, 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 sim. Tu foste feito para voar e não fizeste a única coisa que era suposto Ninguém fazer. avisou, pá, fogo não veio ninguém ouvir aqui. Ou então, às vezes, basta cair, porque é uma cena, não indo para o extremo, um pardal ou outro pássaro cai do ninho. Eu sei que há algumas aves que basta a cria cair, os pais não vão lá buscar. Pronto, está aí, olha, caíste, olha, Ok. caíste. E agora estás aí, se aparecer algum gato morre. Voltando um bocadinho para a comédia, quem é que atualmente vês como referências? Do teu meio ou pode ser essas maiores que há pouco estavas a dizer, do chapéu? Gosto de pensar mais cá, porque onde um gajo faz, né? Pá, mas tem muito o João também, né? Claro. Tanto pelo trabalho como pelo talento, a forma de pensar, humor, tipo, contente também, embora seja muito mais velho que eu, tipo, começou também há pouco tempo relativamente e já está aí, tipo, pisar com os grandes, estás a ver? E depois também, tipo, o Eduardo, não é? Também não posso deixar o meu patrão de parte. Sim, mas assim, maiores, tipo, assim, nomes grandes, grandes. Se calhar um Salvador Martinha também, gosto bastante do que ele faz. E lá fora, pá, é o chapéu. Lá fora é o chapéu para mim, sempre. Se calhar até há uns tempos era verdade, quando havia uma diferença entre os pequenos, e pequenos aqui Sim. é em itálico, e os grandes. O João Pedro Pereira já não podemos ver como pequeno. Essas figuras que estão a aparecer, por exemplo, os Chimpas, que por acaso, dos comediantes assim do underground, para mim é um dos meus preferidos. Sim, sim, dos melhores. Sim, sim, também, também. Não sou muito de um registro mais gritado como é o Carlos Contente, apesar de eu Uhum. reconhecer nele um comediante do Caraças e do João Pedro Pereira. E o Chimpas reúne tudo aquilo que eu gosto neles os dois e o comediante que eu gosto mais desse grupo. O Chico Barcelos tem uma história engraçada com ele que foi praticamente por ele que eu entrei para Então, fazer. como é que aconteceu? Quer dizer, não sei se já sabes que eu também já contei qualquer coisa. De estarem bêbados e. Epá, Porque isso. imagina, eu ia ao ferro assistir e fui bastantes vezes. Claro que sempre com aquela coisa de querer atuar. Só que não tinha falado ao Eduardo, aquele medo de perguntar, não é? E uma vez na cama estávamos bêbados e eu encontro Chambas! E ele olha assim para mim, disse, quem é que tu és? Eu disse, conheço de Sender, não sei o que mais. E depois ele começa logo tipo, muda logo, tá a ver? Tipo, assim, normalmente estava tipo, o que é que este gajo é? Mas depois começa logo a curtir e falámos ali um bocadinho e eu disse, um dia é de atuar contigo no ferro. E ele, é sério? E manda uma foto minha e de Eduardo a dizer, eu e o Manga, terça-feira atuamos no ferro. Próxima terça, Eduardo. Não. Está cheio. Não é assim que funciona. Mas depois pronto. Comecei a ir, fui outra vez, o Eduardo reconheceu-me e depois entrei para aí. Não sei se a história seria melhor se ele dissesse sim. Acho que o não fica mais fixe. É construir um momento e depois o Sim, anticlímax. depois, Não, não. não, não. Está cheio, terça está cheio, não. Para hoje não. O teu sonho tem que Sim, ficar sim, para sim. depois. Mas sim, mas também gosto muito dos chimpas e é também um estilo, não é um estilo lento, não é? Tipo, ou seja, um Mi, como já falámos. É mais rápido, mas não tão rápido de contente o João.
foi ali no meio termo. Também gosto bastante. O João Pedro Pereira e o Carlos Contente, o Carioca, mas o Carioca como é criado, é dos poucos que mostrou esta cena de ok, vamos trabalhar mais a cena e não ser só freestyle. O João Pedro Pereira, como estive mais atento, seja ao IQ, seja as vezes que ele foi ao Eduardices, seja antes, seja as várias fases do IQ, consigo perceber melhor a cabeça dele e ele, apesar de também ser uma espécie de personagem, o personagem cai quando ele está frágil. Quando ele está frágil, desmonta ali aquela personagem toda daquele comediante poeda rápido. Ele revela-se muito... Estou aqui a traçar aqui um perfil psicológico e às vezes não é elegante, mas vou tentar não ferir suscetibilidades. Quando não está ali num hype, pode ser, sei lá, uma questão prática. O dinheiro está mais em baixo. Revela-se bem inseguro. Quando sobe a palco, é dos gajos que, aparentemente mais confiantes, até mesmo para o registro dele, ele também já disse isto, não é preciso estar aqui a fazer nenhuma teoria. Para o registro dele funcionar, ele tem de ser um gajo ultra confiante em palco. Claro. Pelo menos até tem então... o personagem dele que é o mítico, né? Mas daqui a uns anos pode ir para o outro lado, mas tendo em conta aquilo que ele está a apresentar hoje, só faz sentido. É sempre um estilo irritado. Ele já disse isto. Não faz sentido, pelo menos... É assim, há sempre forma de virar isto para fazer sentido. Se calhar funcionaria mais dificilmente se ele, a meio de um rant, aquilo que se diz a todos os comediantes nele é mais verdade. Tem de parecer natural. Sim. Ele vive muito, muito forte nisso. Dessa coesão. Tem de parecer natural, tem de sair, tem de ser aquele estilo mais raivoso, tem de ser mais rápido. Ou seja, isto faz tudo sentido. E quando ele está mais frágil, abdica disto tudo, percebe-se que há outro João para lá disto tudo. É um João que às tantas agora... começa a duvidar de si próprio, que é um gajo bom. Acho isso fixe e que é aqui normalmente que a conversa entre os comediantes não vai. Onde começa a nascer realmente o artista é quando ele se põe em causa. E é essa parte que eu não conheço porque eu não sou amigo do João. Ele é um bom comediante. Gostes ou não gostes, não podes dizer que ele é um mau comediante. Como há o pessoal agora no Twitter gosta muito de dizer... E eu acho isso fascinante, até quando o Ricardo Aruz Pereira estivemos aqui à volta desta ideia, que alguém dizer, porque não gosta dele, o Ricardo Aruz Pereira não é comediante. Como é que tu podes dizer que o Ricardo Aruz Pereira não é comediante? A mesma coisa para o João Pedro Pereira. Tu podes não gostar, mas não podes dizer que ele não é comediante. Não podes. Claro, ele é comediante. Não. Qual é o teu processo de pensamento? Eu agora descobri uma cena. Olha, o Ricardo Aruz Pereira não é comediante. Epá, tu tens de ter uma confiança do caraças, não é? Sim. Estes tempos, para o bem e para o mal, fascinantes. Isto já foi também satirizado por milhares de comediantes, aquele género de coisas. Uma sinfonia de Beethoven. Vai lá um gajo, eu não gosto. Mas dizer que isto não é música? Quem és tu? Quem és tu? O que é que tu sabes sobre isto? Estás a dizer a maneira dessas? Sim. Mas estás a dizer de pôr em causa. Caso é engraçado que há uma história icónica. Mas só para fechar este raciocínio, para não ficar em breve, eu acho que ele será um comediante que vai ficar por isso mesmo. Porque ao contrário de outros comediantes do mesmo nível, ou mais acima, ou um bocadinho mais abaixo, é claro que isto é sempre um processo de informação e estamos sempre a tempo de reformular. É dos poucos da nova geração que eu vejo abertamente que faz isto, põe-se em causa. É muito bom, é muito confiante, mas há pontos que começa a duvidar. Esse é o ponto decisivo em que o bom ou o mediano separa-se do mesmo muito bom e do excelente. Há um momento em que tens de pôr em causa. E ele faz isso. Pelo menos eu esqueço-me que ele é muito novo. Sim. Às vezes também é verdade. Que é tipo, ele tem 25 anos. Ou seja, ele vai ser ainda muitas coisas em relação à comédia, em relação ao stand-up. E eu às vezes sou muito crítico em relação a isso e seja ele, seja outros mais novos. Epá, ele é novo e ele... Isto não é com aquela postura pretenciosa. É aquilo que ele conhece do mundo, ele está a fazer isto. Está a fazer e está a fazê-lo bem. Eventualmente, seja até a nível de estilo, eu não estou a dizer que é melhor ou pior, ele vai eventualmente mudar para outra coisa. Resumindo, esta parte, normalmente, mesmo os artistas mais velhos não o fazem. É pôr-se em causa. Para mim, parece-me que é o lado decisivo que separa os bons dos muito bons e excelentes. E ele já está a fazê-lo, vai ser fixe ver a evolução dele. Pronto, está fechado. Sim. Não, opa, isso de pôr em causa que dás aqui uma história icónica. Na altura em que ele e o Eduardo estavam chateados, que houve uma... depois de acabar o weekend que eles tiveram os dois, e eles estavam chateados e há uma noite, e não se falavam sequer, o Eduardo até o deixou de seguir. Tipo destas malucas do Eduardo. E eles vão atuar a algum sítio e o Eduardo parte. Tipo, está a picar com o João e parte bué. E sai do palco, cheio de confiança, e faz assim, vai lá estragar agora. E aquilo, imagina, o João, ou seja, esta é a perspectiva do Eduardo, depois o João foi
e partiu ainda mais que ele, estás a ver? E foi uma noite, não foi das melhores de João, mas tipo, esteve bem acima do Eduardo. Isto é parecido do Eduardo, e depois o João o que é que diz? Que é tipo, ele viu essa noite e o Eduardo, e na sua cabeça pensa assim, ei, o Eduardo está a partir bem, será que eu não consigo fazer aquilo? E estás a ver, começa a duvidar de si mesmo, e ei, eu acho que não consigo fazer aquilo. Mas depois quando entra, relembra, estás a ver? Ou seja, e se pôr em casa também é bom, até por uma questão de competição, porque Sim, também, sim, sim. Mas tipo... nota-se que tem uma amizade forte. Sim, mas já estou a pensar isso de qualquer pessoa, que é tipo, ele vê alguém que está a ser bom, põe-se em causa e depois, ok, quero fazer melhor. É a cena Yeah, de yeah. competição, não é? Tipo, é como se fosse um desporto, tens que ser melhor que o melhor. Eu acho que esse episódio foi contado sem esse backstory. Foi um que ele diz que teve que suar. O João disse que teve que ir lá a suar. Será que Sim, acho que é esse, sim. Ou seja, não era só brincar, mas teve que correr um bocadinho, teve que puxar, mas sim. essa cena do João e ele ser tão bom, querendo ou não querendo, também elevou o patamar dos outros. Se há este gajo a fazer tão bem, depois a diferença entre aquilo que os outros fazem e ele, ou seja, os outros têm que correr e ele fez crescer o nível médio de O toda a meio, gente, sim, né? sim. O Eduardices é muito fixe ver porque, apesar de ter estado parado várias vezes e agora ser o podcast mais. Regulado da net, sim. Como já tem alguns anos, percebes a evolução da stand-up, principalmente no Porto, e nos primeiros episódios aquilo que o Eduardo dizia é que ei, pá, precisamos de nos unir mais. Lisboa está a dar uma abada em várias cenas, no, sei lá, em projetos, e notava-se. O pessoal de Lisboa estava a lançar alguns projetos, uns melhores, outros piores, isso não interessa, mas o Porto, quem fazia parte da comunidade de comediantes do Porto, não estava a fazer nada. Começa a haver ali uma espécie de comunhão, uniu-se, começaram a surgir coisas e foi aí que Lisboa também, que estava a ficar para trás, a nível de noites, a nível de pessoal, chegou-se à frente e agora, se calhar, em potência, Lisboa vai sempre ganhar ao Porto porque é Claro, maior, sim, não é? sim. Só, Porque é só em maior. termos de tamanho, É, exatamente, só em sim, termos de tamanho é uma loucura. Tipo, há uma altura em que no Porto quase que se ouviu o barulho das risadas estando num sítio qualquer em Portugal, não é? Apesar de Lisboa ser maior e continuará a ser maior, a não ser que caia um meteoro e metade de Lisboa vá à vida e depois, olha, sim. a coesão, por força do Porto ser mais pequeno, durante muito tempo precisaram de se unir. Há mais coesão em Lisboa, nota-se que é tudo mais empresarial, é tudo mais. As ligações ocorrem primeiro por ser via trabalho e só mais tarde, eventualmente, é que a amizade surge. No Porto, parece-me que aconteceu ao contrário. Primeiro a amizade e depois é que apareceu o trabalho. Parece. Sim. Eu também não é que conheça muito do lado do mundo de Lisboa, mas também sinto que no Porto é muito à base da amizade. Tipo, temos um grupo muito forte lá no Ferro. Pronto, ou seja, claro que somos amigos, estamos todos ali naquilo, mas do que eu vejo, pelo menos, tipo, temos um grupo muito mais forte e unido nesse aspecto do que se calhar alguns de Lisboa, mas também não conheço assim tanto para poder falar, né? Só a proporção de Lisboa comparativa ao Porto, tipo, é uma loucura e tenho falado muito disto com o pessoal, até com o Open Mics e assim, porque eu também gosto, né? Que é tipo, o Eduardo foi a Lisboa há uns tempos e em 3 dias atuou 5 vezes. Mais O que Mário isso. Falcão, nesses 3 dias atuou 9 ou em 4, mas, ou seja, numa semana, imagina quantas Sim, vezes sim, é que eles sim. não conseguem atuar e que aqui é quase impossível. Há uns tempos esta parte estão a aparecer umas noites à meia da tarde, matinés. Que é um conceito que há uns anos parecia impensável e agora E agora, se calhar, sim. há uma regular e de volta e meia testam-se outras, mas há uma Mas é regular. tipo a que horas? Tipo É, 6? Ah, ok. é isso que acontece nos Estados Unidos. Eles começam logo a atuar se for preciso às 11 da manhã e depois vão até às 3 da manhã. Opa, eu também já falei que é tipo, eu acho que a noite no Porto, só que depois também Portugal é um modo diferente Mas e às 3 da manhã, trabalho eu assim. não digo que é impossível, mas tendo em conta aquilo que eu conheço do país, não sei se daqui a 20 anos podemos ir para aí, mas no contexto atual, 3 da manhã, supondo que havia público, era uma plateia de hecklers, não é? De bêbados. Estavas a atuar para 70 bêbados. Sim. A nível de conteúdo era do caralho, não é? Só para fazer tipo uma Sim. espécie de comentário. Atuar para 70 bêbados. Supondo que era 70 pessoas, havia um gajo sóbrio e os outros 69 eram bêbados. Ou seja, não era um heckler, eram 69 hecklers e um gajo mais ou menos. E mais coisas, já que aqui estão, também estou com eles. E perceber se esse gajo se mantinha mais ou menos, se transformava em heckler. Estava com aquele FOMO, tipo, o pessoal todo assim, ei, peraí, também agora quero fazer o que eu estou a fazer. Quer insultar o gajo. Assim. Porque É uma diferença de noites, tipo, que eles conseguem atuar muito mais e isso faz a diferença
faz uma diferença abismal. Mesmo que não sejas tão estabelecido lá, tipo, estejas só no meio, ou seja, estás a começar, tipo, consegues atuar quase todos os dias. Por semana, eu diria que consegues atuar 3 a 4. Ou seja, comparativamente a uns anos. E já é... É um aumento do caraças. Eu recordo-me sempre deste número porque ficou na cabeça e fiquei com vontade de apanhar o avião e dar uma carga de porradas ao chapéu. Ele disse que um dia atuou 17 vezes. Que loucura. Imaginar 17 vezes. Possível. Como ele ou como o Luís C.K. vão para o palco. Não é uma ideia, não é uma premissa, é uma palavra. Caracol. E a primeira atuação é só pensar no caracol. Depois já nasce uma frase, depois um raciocínio. Chegas à 17ª, tu já tens um beat do caraças. Sim. E fizeste isso num dia. Yeah. Isso é uma loucura. Começas de manhã e vais até às tantas. Tipo, isso que me contaste agora, eu vou estar o equivalente aqui no Porto, que foi o Vítor Sá, veio fazer labs no Ferro na quarta. Não foi esta, foi há umas semanas. Abriu labs, foi a correr para a Casa da Madeira e da Casa da Madeira voltou e fechou labs. O Bruno Azevedo também fez isto. O Bruno Azevedo também fez isso ontem, pronto, esta semana, na quarta. Numa noite ele atuou 3 vezes e já foi a loucura. Tipo, este gajo acha que está em Nova Iorque, tipo, que é isto de loucos? Ou seja, olha a diferença. Porque... É 3 vezes uma noite e o chapéu é 17. A cena, quando nós olhamos para grandes figuras do stand-up norte-americano, sobretudo, porque normalmente é onde nós estamos a olhar, ainda que haja... Claro, sim. Ainda que em Inglaterra também há bons exemplos e alguns igualmente bons. Não sei se já conheci algum stand-up comedian espanhol que está aqui ao lado. Em França, que também tem um circuito grande, um ou outro nome que possa eventualmente ir para os Estados Unidos. Isto para dizer o quê? Quando nós pensamos nesses grandes nomes, e que são grandes nomes, não vou ser... Não, o Luís C.K. não é comediante. Não é isso. Quando tu vais comparar, tu comparas mal porque tu comparas só o fim, o produto final de um comediante bom em Portugal com o produto final de um Dave Chappelle no Luís C.K. É claro, independentemente do talento de cada um, o Luís C.K. vai a outro lado porque ele testou 400 ou 500 vezes. Não é? Claro, sim. Um comediante português não se pode dar esse luxo. Mas se tu comparares as primeiras atuações do Luís C.K. e de um comediante que gostes muito em Portugal, tu percebes que não estão assim tão diferentes. Podes ficar de peito cheio ou ficar amargurado porque tu nunca vais ter as horas de voo do Luís C.K. Mas se comparares... Também tens outra questão, estás a comparar o início do C.K., mas com 20 anos Sim. Mas mesmo assim não há muita diferença. Se tu fizeres este exercício, às vezes há aquelas gravações meio manhosas. As primeiras atuações, sei que é testar um determinado beat, e as primeiras atuações de um gajo em Portugal a testar o primeiro beat, não há grande diferença. Não, e isso é... Podes fazer aquelas projeções. E se este gajo estivesse nos Estados Unidos? Pronto, mas isso é um exercício que nunca vai dar em nada, a não ser que o gajo vá. Mas não há muita diferença. A diferença é que depois o número de atuações em cima. Claro. E aí é que voltamos para a nossa realidade, que é aquilo que falaram no último podcast do Eduardices com o João Dias. Às vezes há certas merdas, aqueles pintelhinhos que tu dás-te conta na atuação, mas para aquilo entrar tu tinhas logo de fazer a seguir. Aquelas vírgulas, às vezes é aquele tom que tu descobriste e o que é esta pausa? Tu sabes, mas... só interiorizas se fosses fazer exatamente e agora sim. Assim, e viste a diferença assim? Só que às vezes tens que atuas passado 3 dias ou até uma semana. Se fosse logo a seguir, tipo, mas que a Lisboa consegue fazer isso. Claro que está num nível, mas tipo, acho que o Mário Falcão atua imensas vezes por semana e ele consegue fazer isso porque atua aqui. Essa vírgula, essa pausa já vai aplicar na vez a seguir para estar aí para outra atuação. Isto é quase tudo... A stand-up tem quase tudo a ver com confiança. É quase tudo, mesmo que sejamos uma persona que pareça pouco confiante, tens de ter confiança nessa falta de confiança quando a levas a palco. Sim. E essa confiança, alguns conseguem-na fingir, conseguem logo no início. O João Pedro Pereira ensaia muito e consegue fingi-la logo ao início. Há outros que precisam de testar umas quantas vezes. Ok, o texto... E é a partir desse momento que ganhas confiança em relação ao texto, tu consegues estar de fora enquanto estás a fazer o texto e olha, isto se... Eu levo um bocadinho de tempo. Há outros comediantes que são mais rápidos, como se fosse um espectador da tua própria atuação. E podes, em tempo real, agora testar aqui um bocadinho mais para este lado, o tom, e aqui uma pausa. Mas tu já tens de estar bué seguro com aquilo que estás a dizer. Sim. Por acaso eu tenho pensado nisso e é... Ou seja, às vezes o pessoal que não está dentro, que é aquela questão que parece ser uma coisa muito fácil de fazer, não é? Ou até mesmo, imagina, já tive amigos tipo, a perguntar, mas tu vais tipo lá a meia hora a falar? Tipo, não, eu tenho um texto que eu escrevo antes, 10 minutos, tipo, aí no máximo,
E às Ou vezes seja, falha, e às vezes falha. sim, sim. E é um mundo muito difícil que a maior parte das pessoas não está a par. E nós temos que pensar que é tipo, enquanto um gajo está a atuar, tu tens de estar a dizer o teu texto, confiante que estás a dizer, lembrar-te do texto, atento à reação das pessoas, Exatamente. lembrar se algo no texto faltou, tipo, tu tens de estar atento a uma data de merdas que é tipo em milissegundos na cabeça. Se esqueceste, já foi. E aí, Se tu tipo, ficas a eu tive uma matutar nisso, recentemente, está lixado logo. ou seja, eu também estou a começar e também tenho muita pouca experiência, mas estava a atuar e até estava a acabar. E enquanto estou a atuar e estou a dizer o meu texto, não é? A atuar, não é? Lembrei-me que não tinha dito uma frase, que fazia tipo um callback no final. Yeah. Ou seja, isto acontece tudo em milissegundos, enquanto eu estou a falar. Ou seja, estou a dizer uma coisa que eu a sei, mas estou a pensar noutra e depois aí não disse aquilo, portanto tenho que alterar aqui uma coisa. Blá, blá, blá. Ou seja, isto é tudo quase instantâneo. Nunca tens de estar atento a muitas coisas ao segundo e requer muita experiência e muito trabalho. É um mundo muito difícil, eu acho. Mesmo o mundo em si, mas tipo mesmo a profissão, né? Ou a arte, que envolve bastantes coisas que não é só pegar no microfone e dizer o Sim. Aquilo que foi dito mais ou menos na última conversa com o João Dias, do perfeccionismo e ires aos detalhes, mas acoplado a essa ideia é quando é o teste. À medida que há mais pessoas a fazer e como há esta urgência de ser eficaz em palco, depois a tendência é que está toda a gente a fazer quase as mesmas coisas. Não estou a dizer que são certo, uns sim, aos sim, outros, sim, sim. mas não há Estou a ninguém perceber o que estás a dizer. dá tipo um passo e vai para um sítio completamente diferente. Eu gosto de dar este exemplo, que já é antigo, mas é o exemplo agora que eu me recordo. O Jim Carrey, antes de começar a acertar, teve bué de tempo a falhar, Ok, mas alguém acreditou nele. E quando acerta, acerta de uma forma que parte. tremenda. E eu noto que não há ninguém, ou mais recentemente, não sei se conheces este comediante, eu gosto muito dele, o James A. Caster. Sim, 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 Há não, um não beat acompanho que ele muito, mas teve sei. bué de tempo a falhar e é preciso essa cena para tu descobrires uma pita, uma cena completamente diferente. Opa, tens um exemplo disso, a cena que o Mark Norman anda a fazer. Por Opa, acaso, eu por agora acaso não tenho estado a par encontrei, nas últimas cenas dele. eu por acaso, imagina, sabia quem ele era, Yeah, nunca sei. acompanhei, mas tipo, e fiquei, pá, fiquei estúpido com o gajo, tipo, fiquei mesmo viciado no gajo, tipo, é uma loucura. E eu gosto bastante do estilo dele, que é tipo, não é deadpan, mas também não é muito histérico, né? É ali um misto muito forte, pá, eu gosto muito da cena dele, e ele agora está a fazer uma coisa que é from page to stage, que é a ideia que ele pensa, pá, tenho isto, é apresentar aquilo de diferentes noites, a fazer o beat, a não entrar, até ao final até ficar um beat conciso de 1 minuto, estás a ver? E ele tem lá bastantes cenas, por causa, ainda não vi tudo, mas quero ver, a bater o texto com o condutor do Uber. Olha, o que é que você acha sobre isto? E está tipo a falar com o contador do Uber sobre a ideia que ele teve sobre. Eu já tinha ouvido falar, por acaso ainda não vi. É um episódio ou é uma espécie de série? Saiu um episódio, meio documentário de pá, 20 minutos, e Sim, ele sim. agora lançou outro. Ah, Ou seja, que há que seja sobre outro beat. Tira um bocado a cortina do que é o trabalho de um comediante, não é? Que é escrever, testar, falhar, sempre a tentar. E depois ele tem lá uma sim. cena que é mentira, que é tipo, estou fixe, né? Sou bom, mas depois tipo, tenho uma noite destas. Bombou como o caralho, com essa nova piada. Tenho uma noite destas. E depois penso, será que sou assim tão bom? Mas depois as pessoas vêem-me na rua e dizem, és grande comediante. Sério? Porquê é que nos dizem isso àquelas pessoas que estavam a seguir saber atuar? E ele está a dizer isto, está a ser gravado, passa um gajo para ele, Mark Normand, comedy, tipo, I love your work. E ele, estás a ver? E porquê é que não disseste estas às pessoas? Estão-me a ver atuar há 10 minutos. Tipo, eu sou bom, malta. E opa, ele por acaso é um gajo muito fixe e está a mostrar o processo do que é tipo, um gajo escrever, falhar, reescrever, se falhar até dar. Sobretudo para quem começa a ver a comédia como uma oportunidade de carreira, tens de se tornar eficaz. Ao longo do processo, abdicamos logo deste lado experimental. Sim. Não há assim muita gente a ir para um caminho completamente fora. Os exemplos que estão a bater, o João Pedro Pereira, o João, Carlos sim, sim, sim. Contente, o Vítor Sá, se for preciso 50 pessoas a tentar copiar aquilo que eles acham que eles são. E também já foi falado algumas vezes no Eduardices. Nenhum podcast citou tanta vez o Eduardices. Pô, isto é uma Foda-se. loucura. É mesmo, Caralho. o Idor disse é mesmo um podcast fenomenal. Pô. Não te podes dar ao luxo de falhar 5 vezes. Exato, sim. Opa, por causa dessa conversa que o João Dias está a dizer, foi uma conversa muito fixe, que tocou em vários tópicos muito interessantes. Testar muitas vezes, ou fazer coisas novas, ou falhar muitas vezes. Falhas. Eu não sei se isso não está a matar ideias boas, mas ideias boas que precisam de mais falhanço.
Mais. Pois é isso, sim, é isso que estás a dizer. Ou seja, tipo, se falhar 5 vezes, tipo, acabou, estás a ver? Até porque depois voltas a atuar, é foda, não é? Tipo, é difícil. A tua confiança fica em baixo, né? E depois ficas rotulado como mau. Opa, e aí é isso que estás a dizer, tipo, o Jim Carrey falhou bem no início. Sim, Tipo, olha sim. quem ele é. A matar muita coisa, é. E há outros que, apesar de serem bons, eu agora estou aqui nos beats que aquilo não está a dar nada. Eu não te consigo dar um exemplo, mas sei que isso aconteceu há uns tempos com o Luís C.K. Havia uns rumores, epá, ele está a testar um beat, aquilo não está a ser nada. E de repente, veio um ano ou dois depois, sai no especial, a ganda beat. Não é? Sim, 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 sim. E parece que nós não Claro. damos essa margem às coisas crescerem. Tipo, como é que poderia mudar isto aqui em Portugal, sendo que é um público reduzido, E assim, é tudo muito reduzido, né? Tipo, é difícil pensar se isto consegue mesmo, se consegue dar aso a isso. Tipo, ok, se quer estar a falhar a bué, mas deixa ver. e, Dá-lhe mais oportunidades. Tipo, o Eduardo diz que foi sem carreira toda, né? Que no início bombava e toda a gente lhe fechou as portas, mas agora onde é que ele está? Só que, bem, só que isso também demorou muitos anos e às vezes isso não é o ideal, né? não sei se estamos mal habituados ou bem habituados. Esse normalmente é o tempo noutros. Eu estou mal pensei, o Luís C.K. que tipo, só com muita Leva-se idade é que começou. leva-se 10, 20 anos. Recordo-me das primeiras conversas do Rafinha Bastos quando foi para os Estados Unidos. Das cenas que mais o impressionava era: epá, há gajos do caralho que ninguém ouviu falar neles. E ninguém sabe sequer quem é são que eles fazem, né? Pois não é só o talento, é estás no momento certo, na altura certa, a pessoa. Sim, isso são muitos fatores, pá, são muitos fatores É em ali um consideração. encadeamento, se põe um gajo, por exemplo, o Bill Burr. O Bill Burr, por acaso, até é um gajo que gosta de dar a mão para gajos subirem. Mas está à procura de um opener. Vai a um sítio, gosta, de repente estás a abrir para o Bill Burr e aquilo já é outra cena. Eu também tens um exemplo também disso muito bom, que é o Kill Tony, né? O Kill Tony acho que é tipo a maior plataforma para isso. E estás a dizer dos anos, estás a dizer que é o processo anual, tipo, e é, mas eu fico fascinado, tipo, às vezes, e eu nem vejo todos os episódios, estás a ver, tipo, os que vi, pá, às vezes vão lá pessoal, e não são bons, pá, eu também, eu se estivesse lá, tipo, eu acho que desmaiava. Olha, puto, que lá desmaiava claramente. Porque eles chamam uma pressão, meu, e um nervosismo de louco. Opa, e eles estão lá, e também é um minuto, né? E não corre bem, e eu pergunto, há quanto tempo fazes? 12 anos. Tipo, o quê? Como é que faz há 12 anos? Tipo, que loucura. E depois é tipo, malta que nem sequer ninguém conhece. E se for preciso, fazem isto há 15 anos porque gostam, não é? E estão aqui e faziam mais 15 sem ninguém conhecer. Opa, e é, mesmo aqui em Portugal também acontece muito. Não com tanto tempo, não é? Eu acho que a tendência vai ser para aumentar, porque à medida que a indústria for crescendo, o número de comediantes vai crescendo Sim, e, está num e- boom fixe. e vão começar a aparecer degraus. Fenómenos como o João Pedro Pereira e o Carlos Contente vão demorar muito mais tempo a aparecer porque, entretanto, vai-se formar uma escada. Tu já não vais saltar logo lá para cima ou a meio da Sim, escada. sim, Tu sim, vais sim, ter que sim, fazer sim. os degraus todos porque vão começar a aparecer mais. Vão começar a aparecer mais comediantes. Sim, mas o João também já fez há muito tempo Sim, e sim, sim. trabalhou muito. Ou seja, eu acho que o que aconteceu, esse boom que ele levou, não é? Essa subida da escada foi, pá, ele também é um gajo muito, muito inteligente, às vezes não o parecendo, né? Mas Sim, é. sim, sim. E muito trabalhoso. Esse é outro lado. Ele também esconde um bocado. Essa ideia é porque dá-lhe jeito de esconder, não é? A primeira vez que eu reparei um comediante que fazia isso foi o Rafinha Bastos, logo no início, quando ele foi um dos primeiros gajos a ser cancelados. E havia um programa, agora não sei se ainda existe, no Brasil, que acho que é a Roda Viva. O conceito é interessante. É o convidado estar no meio, carradas de entrevistadores à volta dele. Pode ser, sei lá, um jornalista, pode ser um psicólogo, pode ser um filósofo, pode ser um escritor. E, entretanto, as perguntas podem vir de todos os lados. É fixe, é. Estás mesmo ali numa roda. Estás no meio e há uma bancada, tipo um mini Tipo, coliseu. aquele jogo dos putos que um gajo está no meio e começa a empurrar para todos os lados, sabes? E o gajo conseguiu bater-se com todas as pessoas e assim, este gajo é muito inteligente. E tendo em conta o stand-up, não é que ele parecesse estúpido no stand-up, nada disso, mas e o João Sim. Pedro Pereira também me parece isso. Não, e sabe muito, sim, e é obcecado com aquilo e sim, trabalha muito. Ou seja, ele também, o boom que ele levou não foi do nada, não é? Não foi por acaso. Pá, houve ali uma altura boa, ele sentiu que aquilo, o material já estava bom, Sim. lançou, ele também trabalhou muito bem as redes, ele também... Mas o que eu Pá, estava a até dizer é tirou- que, por exemplo, nos Estados Unidos isso não acontece porque há gajos. Há uma gaja que se já arrebentou, se não arrebentou. Eu via pela primeira vez, Aquela das tatuagens. eu para não te sei Ou não? dizer, Rosebud. Acho que é Rosebud qualquer coisa. Eu via pela primeira vez num documentário que havia na Amazon Prime
que é sobre um festival de stand-up Just for Laughs, se a memória não me falha. Sim, É um, sei qual é, olha, sei qual é. eu aconselho, o documentário é do caraças e acompanha ela e mais Ok. uns quantos. Tem uma espécie de especial, eu digo uma espécie porque atualmente não sei a partir de que minutos é que podemos considerar um especial. Meia hora é um especial? 40 minutos é um especial? O quê? 15 minutos é um especial? Se é especial para ti, é um Ou especial. seja, já não sei, já isso. não, é aquela cena que aconteceu no hip hop, começaram a confundir mixtapes e álbuns e entretanto tudo é tudo e já ninguém sabe. Sim, Bom, tudo é algo, já não há. aquilo é para aí 45 minutos, Rosebud Baker, será? Mas, Sim, já estou a qualquer coisa, estou a mandar ou qualquer seja, coisa, sim, ela sim. apareceu aí, minha ingenuidade, aquilo não sei se vi antes da pandemia ou no início da pandemia. Pensei, porra, ela apareceu aqui, também vi lá Vai outros gajos arrebentar. bons, vai arrebentar. Não, depois tinha um podcast visto para aí por 1000 pessoas. E assim, foda-se. Fogo, até o Igor disse mais. Não, mas e depois, sei lá, ela aparece em várias cenas, apareceu numa cena qualquer que o Bill Burr era uma espécie de host, já tem não sei se é 20 minutos ou meia hora na cena Netflix, ou seja, já apareceu em bué lados. Se calhar já faz carreira. Não é um nome. Sim, Yeah. sim. Há tanta gente, mas tanta gente boa nos Estados Unidos que para chegares mesmo lá em cima é preciso haver uma espécie de conjugação de astros que te puxa. É mesmo. Sim, e aqui também tens o exemplo também que esta para tipo dos Chimpas, que também é muito Sim, bom, mas sim, ainda sim. nem sequer é um nome. Sim. Tipo, por causa agora está a ganhar e é dentro do underground, é tipo, é o que ele disse ao Eduardo. O Eduardo tinha algo que ele é o melhor humorista desconhecido. Estás a ver? Mas tipo, isso na verdade, isso não é nada. Tipo, Sim. o que é que Mas, isso te dá? mas há muitos nomes que estão nessa fronteira. Sei lá, o Miguel Neves. Sim, vê lá, o Miguel Neves ao tanto está farto. Tipo, ou seja, o Miguel Neves até pensa que até está a fazer quase um trajeto dos Estados Unidos, né? Sim, Já sim. faz há tanto tempo e agora é que está. E agora mais velho é que está a conseguir ter. É. Há outros que mais novos que estão aqui na fronteira e agora vão perceber se realmente conseguem dar o salto, se não conseguem. Mas isto é aquela questão de Sim, que pode ser amarga, não vai dar para todos. Não vai dar para todos porque a indústria exato. não consegue recebê-los todos. Muda muito o mundo, que é tipo, passa a ser uma cena de nome, não é? Vamos ver este humorista, que é ele, que é o nome, não é? Um Mota, um Guilherme, assim, e passa a ser mais uma cena de vamos ver comédia no geral. Em vez de ser só noites de teste, noites mais já se começa a ver, tipo Batáguas e assim, estás a ver? Já consegues fazer uma certa carreira. Se o humor começar a passar para isso, acho que já consegue haver mais número que dê. Mas Consegue eu dar acho para que mais gente. Portugal tem aquela cena, como é pouco, o gajo que faz stand-up é muito difícil viva só de stand-up, ou pelo menos até agora. Por exemplo, o Rui Sinel já faz stand-up, só stand-up há não sei quanto tempo e o resto não lhe interessa. Ok, o Salvador Martinha tem um ar livre, mas o ar livre é uma plataforma, é uma espécie de não se esqueçam de mim. Não é pejorativo, o mundo é este. Se tu desapareces um bocado, Já não, ninguém sabe. Sim, é. sim. Há muito stand-up, mas há muita coisa que agora está a perder ou não está a ter grande peso, por exemplo. Não vejo ninguém a fazer sketches, por exemplo. Sketches mais à antiga, não estou a dizer daqueles sketches TikTok em que estás com uma peruca e coisas mais Sim. construídas. Não estou a ver Sim, ninguém, já não é? ninguém. Um estilo que te está a perder, sim. Uma ideia qualquer à parte, por exemplo, como o Vítor Sá fez naquele projeto que estava a parodiar as manhãs da televisão. Fez aquele projeto, está feito. É trabalho. É isso, há trabalho, gastas dinheiro e depois também Yeah. não há um retorno imediato. Esse cara nem retorno há, não é? Tipo, isso às vezes também é chato, né? Para que é que vais estar a fazer esse tipo de projetos, tipo, faz nas manhãs, para depois não haver tipo, um retorno, tipo, o que é que isso lhe está a dar? Mas também é uma questão assim, não é? Depois olhas para trás e não ficou nada. O stand-up, se for um sol, fica. Um corte, rapidamente fica esquecido. No Instagram ou no TikTok, fica, morre, desaparece. Se o YouTube de hoje para amanhã desaparecer. Não há muito tempo desapareceu uma cena que estava a ter um sucesso do caraças, que era o Vine. Basta uma decisão, olha, mais recentemente, quando o Musk comprou o Twitter, aquilo transformou-se num faroeste. Se o Musk comprasse o YouTube, aquilo transformava-se numa cena tipo Twitter, ou perdia o Yeah. prestígio, não Ou é? então o Trump também, a Sim. questão do TikTok, para a Europa, sim, Ou do seja, nada, de um qualquer momento para o coisa outro, exterior a nós pode. nós depositámos muita fé nas redes sociais e se isto de um momento para o outro tornar-se outra coisa, como é que eu depois acedo, por exemplo, às cenas do João Pedro Pereira ou do Hugo Souza? Quebra-se uma relação, eu depois não consigo ver. Vai sempre existir a melhor forma de ver que é ao vivo, né? Isso em princípio não se perde. Mas isso também estás a tocar num ponto que eu também tenho pensado cada vez mais. Porque, opá, imagina, pronto, até estou bem dentro do meio, porque também me juntei a pessoas certas e assim, só que muita malta não sabe o que eu faço, estás a ver? Tipo, o Vitor só uma vez foi.
estava lá e estava a falar comigo. E eu disse assim, Eduardo, eu não sabia que o Manga também fazia. E foi das coisas... Também fazia às vezes. E foi das coisas mais tristes que alguém já me disse. Ou seja, eu naquela de, pronto, que eu também começar... Que o pessoal saiba que eu faço pelo menos, se deveria lançar um reel ou um set, porque agora também tipo, tem corrido minimamente bem, estou a gostar do que tenho a fazer, eu estou a fazer, e também é naquela cena da pressa, né? Que agora um gajo que tipo, quer lançar para chegar lá, só que conversa com o João e com o Eduardo, tipo, eu não tenho pressa nenhuma. Ou seja, também sou muito novo. Tipo, é melhor eu me focar a fazer e a fazer bem e estar a fazer e não estar preocupado com isso de lançar para a net, para depois eu vou ser conhecido e vou ganhar seguidores e números, tipo, porque isso depois também um gajo pode ganhar, lança um reel, bate e ganha seguidores, mas depois o que é que isso é? Tipo, isso não é vender bilhetes, não te faz escrever mais e ser melhor, estás a ver? Ou seja, isso Sim, acho que também estamos num ponto que é tipo. isso pode ser um presente envenenado. Se tu não Yeah, tiveres tipo, nada para entregar depois, é isso, tipo, imagina, lanças um. quando aconteceu ao João, ele já estava em condições de oferecer um produto ao público. Mas E ele supondo só o optou porque sabia que. logo ao início eu punha um reel, aquilo batia e ele, e agora? Não, epá, e é muito giro de ver, tipo, que ele, ainda agora, se fores ver, ele tem um reel no Insta, por acaso, muito antigo, dele a atuar, acho que no ponto 2 na Varanda, que é um bar aqui no Porto, que antes tinha, agora não tem, e o beat que ele tinha das Mulheres de Matosinhos, que é aquilo da Péssimo Base, não sei o que mais. Sim, sim, sim. Ou seja, aquele, se tu comparares esse beat que ele tinha aí, e ele já era bom, porque eu não conhecia, mas o que eles dizem é isso, ele já era bom. E o beat que ele tem na net do set, do Mythic, tipo, é uma estupidez Hum. de diferença, tipo, em termos até de atitude dele, que é tipo, ele já era bom, mas se ele tivesse lançado aquele reel, tipo, é o que estás a dizer, tipo, e depois? Tipo, acho que ele bem, depois, ele pensa muito nisto e sabe muito sobre as redes sociais e como trabalhá-las. Ele lançou quando sabia que, ok, a lançar agora isto tem que dar, estás a ver? E foi quando lançou o set de Comedy Fest e depois deu e tinha mais por onde lançar. Só que eu também acho que estamos também a ver muito no mundo, isto também já se fala, né? Que é tipo, a comédia está a viver muito de números e de reels, né? Ou seja, às vezes parece que já se faz para reels, tipo, É comédia e tudo o resto. Esta palavra pode ser demasiado pesada. Pensar em legado. O que é que vai ficar para. Mas sim, 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 sim. há muito stand-up a ser partilhado na internet. Há bom, mau, lá de fora, crowdwork, sem ser crowdwork. O que é que fica? Se for 10 minutos, se for preciso, ok. Quando tenho um tempo, vou ver ao YouTube. Agora, cortes não me diz assim muita coisa. Ok. Mas o que é que fica? Tu trazes alguma coisa daquilo para ti? Não me recordo da última ideia que eu tenha. Ih, fixe. Vai ficar para o meu arquivo. Volta e meia penso naquilo. Não fica. Sim, pois. Ou Não. seja, acho que o que fica mais é tipo um especial. Talvez, ou seja, é tipo um trabalho, uma obra. Tipo um reel é isso, estás a dizer? Tipo, ok, é giro, graça e teve risos e dá números porque dá e faz carreiras porque faz, né? Mas é isso, acho que o que fica é mesmo tipo tu mostrares um produto bom, nem que sejam 10 minutos bons ou o que for maior, tipo, mostrares um produto a sério do que só um enxerto que pode dar números instantâneos. Isso não é nada. Se estes tens números no Insta, é o que eu digo, do dia para amanhã, imagina que ficamos sem Insta. Sim, Quem é sim. que é aquela pessoa que tenha 100 mil seguidores? Ninguém sabe. Dentro disto, uma pessoa, mas fora. Sempre que o Instagram vai abaixo, o pessoal fica todo nervoso. Sim, sim, ou seja, mesmo influências, tipo, se acaba tudo, tipo, quem és tu? Muitas pessoas que eu também fazem stand-up e estão no mundo da comédia, mas que têm muitos números à pala de ou sketches que se faziam, ou na altura da pandemia, ganharam, tipo, tens exemplo tu, o São Miguel e o Bicardo, né? Que agora têm feito, mas já têm muitos seguidores dos vídeos que eles faziam, estás a ver? Esse cara até foi um mau exemplo, sou o Miguel e o Bicardo, que tipo, até estão muito bem, têm muita visualização, mas imagina com isto aí abaixo. Tipo, eles perdiam os seguidores todos. E depois? Tipo, o que é que eles iam fazer a seguir? Tipo, não, eles nem impossível reaver todos os seguidores. E eles vivem daquilo, imagino eu. Tipo, ou seja, estar a depositar tanta confiança e tanta cena nisso de ganhar números e de chegar rápido e ter visualizações, tipo, é o que tu disseste, é um presente envenenado. Porque isso, para além de não te dar nada instantaneamente, não é? Um retorno imediato, pode até te retirar. Porque até pode ficar mais desleixado, tipo, ou seja, eu estou com números, estou bem, e, tipo, até pode ficar mais desleixado no teu trabalho. Tipo, em termos de apresentar um
um bom produto, né? Mas Opa, e é uma coisa que eu tenho pensado nisso. qual foi assim a última coisa, seja stand-up, seja outra coisa fora de comédia, que te inspirou assim nos últimos tempos? Que me inspirou, tipo, A ponto para... de, opa, gosto desta ideia, ou às vezes há aquelas cenas que são tão porreiras que tu ficas com vontade de fazer qualquer coisa. Pode ser, Sim, por opa, tipo, exemplo, uma série de comédia aquilo... dá-te vontade de fazer stand-up, não é? Sim, opa, mas acho que agora a pensar assim, acho que é tipo a cena do Marco Norman, estava a falar, que é tipo um gajo que é super bom e muito conhecido e muito forte, tipo, está-me a apresentar uma cena que, olha, eu não sou bom do nada, tipo, isto começa assim, e eu mal, tenho que crescer, e aqui é que eu chego, tipo, e abriu as portas e tira a cortina, que é tipo, tipo, estes gajos são bons porque trabalham bué e bate essa merda a sério, tipo, ou seja, eles são como nós, são pessoas normais, eles pensam numa coisa, às vezes não tem graça nenhuma, e estão até ali a remoer até ter. E isso é uma cena que me inspira, que é tipo, ok, eu não sou bom, mas se eu trabalhar, posso chegar lá, estás a ver? E o trabalho é muito isso que me foca, tipo, que bom, porque também existe o talento e assim, é tipo, se um gajo trabalhar a sério, tipo, o João até tem uma frase que é work beats talent. Tipo, se um gajo trabalhar mesmo a sério, tipo, chega lá. Chega lá, pronto. O que não falta para aí é pessoal com um talento descomunal e não chegou, ou... Pois isso estás a dizer, porque depois há muitos fatores, tipo, estás a dizer que há malta muito boa nos Estados Unidos que ninguém sabe. Opa, porque às vezes é timing também, timing, sorte, e às vezes é coisas juntas-te bem às pessoas. tão superficiais como, epá, não vão com a tua cara. Não te aproximaste daquele grupo de pessoas naquele dia porque naquela noite tinhas que ir cedo para casa, não entraste naquela conversa, amizades que se formaram naquele dia, tu não apanhaste o comboio e E dentro daquele depois, grupo vais ser sempre o estranho. sim. Pois, são muitos fatores a ter em conta que. Fatores tão práticos, níveis financeiros. Ah, Há claro, pessoas que sim. Isso, isso conseguem já abre toda uma outra porta sobre outras questões. há pessoas que podem suportar a ideia ou o sonho durante muito tempo, arranjaram forma de suportarem ou porque têm um background familiar, e há outros que podem testar durante pouco tempo e pronto, olha, já não dá. E quando entra no mundo de. Exato, sim. Por exemplo, isto estás a dizer, tipo, o contente que se despediu para seguir isto a sério e agora realmente está a dar frutos. Mas, tipo, ele era engenheiro. Imagina que ele não era engenheiro e tinha um trabalho, vou dizer, que é pronto, mais mal pago, né? Sim, exatamente. Tipo, ele não podia também se despedir como se despediu, porque fez as contas e juntou ali um pé de meio, ok. E o Vitor só faz uma coisa, tenho aqui um ano, dois, que me Sim. consigo aguentar para seguir isto a sério. Imagina que eles tinham outro emprego, Yeah, que não eram exatamente. engenheiros, tipo, e não tinham Exatamente. tanto dinheiro para poder arriscar naquilo. Não estavam onde estão e é isso, opá, são fatores, são... Tipo, olha, a questão do Ricardo Maria, Sim. o Cubinho era com ele. O Devi sai, ele por acaso entra pronto, olha, vamos ter que ligar outro gajo. E agora onde eles estão? E estás a ver, tipo, se o gajo começa a pensar no efeito borboleta, não é? Tipo, E é engraçado que agora muitas o coisas. David está a arrebentar com o Luana e com o Sim, Tiago. É também. engraçado, é Claro, engraçado. e também às vezes não é agora, mas é. Há segundas e terceiras hipóteses, mas outras vezes o que acontece é que as vidas tornam-se tão complicadas, começa a ter uma relação mais séria e, portanto, tem um filho. E, para utilizar aquela expressão do Joca, a comédia é uma amante caprichosa, necessita de tempo. Tu precisas de tempo. Sim. Muito tempo mesmo. Né? É. Para a maioria das pessoas, muito daquilo que o comediante faz são merdas. Faz parte, né? Pensar, escrever, ver merdas e às vezes merdas que não têm nada a ver com a comédia, sei lá. Apetece-me ver um documentário sobre animais só porque sim, e durante aquilo vais buscar uma cena. Sim, ou seja, é um trabalho que não é bem um trabalho, né? Isso também é bom, mas também tem as suas coisas más, que é tipo, tu não podes estar em casa a jogar FIFA e dizer que estás a trabalhar. Mas na comédia pode. Se acreditarmos que o comediante é produtivo quando está a ver, sei lá, um documentário sobre animais, e se isto fosse verdade para outros trabalhos, um trabalho numa fábrica, o patrão dava com um empregado na sala de convívio a ver um documentário sobre animais. Então, mas o que é que está aqui a fazer? Espera aí que eu daqui a bocado vou ser produtivo. Sim. Na cena dos comediantes faz sentido, mas nos outros... O que, bem vistas as coisas, ele pode precisar de ver aquilo para espairecer e a seguir vai produzir. Eu só tenho que ver uma gazela a Yeah, pensar que depois vai fazer aquele Excel de uma maneira estrondosa. Exatamente. Se o leão vai para a gazela e a gazela foge, fogo, sinto-me inspirado. Agora é que vai Agora ser. também consigo. Sim. Do trabalho, seja mais formal, seja de escritório, ainda não foi explorado mesmo a fundo. O mundo do trabalho, todo o mundo do trabalho, mas depois há zonas em que isso está mais manifesto, transformou-se num grande teatro.
Está toda a gente a fazer de conta que está a fazer alguma coisa. Sim. Quando tu te abstrais, ninguém sabe bem o que é que está a fazer. Ninguém, mas ninguém. Sim. Isso é giro, sim. Há um sketch antigo dos Gato Fedorento em que um gajo entra e está o Ricardo Araújo Pereira a bater teclas e o caraças e há um momento, então, mas o que é que vocês estão a fazer? E eles dão-se conta e ninguém sabe o que é que está a fazer. Ninguém sabe o que é que está a fazer. Há pessoal a correr com folhas na mão de um lado para o outro, a preencher merdas. Isso é para quê em relação ao quê? Não sei. Pois, Yeah. sim. É tudo uma grande ficção de que está toda a gente a trabalhar porque parado é mau, movimento é bom e então estamos todos de um lado para o outro. Estamos só a ir, estamos só porque ninguém sabe para É onde. só, é só um teatro, é só um teatro. Não posso ser visto parado porque então não estás a trabalhar. Dá de um lado para o outro com folhas na mão. Mas o que é que estás a fazer? Não sei bem. Mas estou a trabalhar, olha eu, feito de folhas. E não sei se vai dar um beat. Expressões que, por exemplo, alguém cruza-se contigo no trabalho e faz. Te sentes obrigado a fazer a mesma coisa porque, caso contrário, então, mas aquela pessoa está cansada ou está preocupada e eu estou despreocupado. É depois há uma terceira pessoa. Então, mas este gajo está bem despreocupado no trabalho. Começam a sentir inveja de ti porque tu não estás a preocupar. Mas os outros não estão preocupados, só estão a fingir que estão preocupados. Sim. Estão preocupados que nem sabem com o quê. Tens um trabalho tipo Tem. full time? Trabalho numa lavandaria. Tenho 2 trabalhos e sou designer gráfico. Quando trabalhava numa agência de publicidade grande, eu às vezes abstraía-me e assim, epá, ninguém sabe o que é que está a fazer. Ninguém sabe o que é que está a fazer. O teatro da seriedade. Quanto mais segmentado ou quanto maior for a empresa, maior fica o teatro. Porque depois não é só o A para o B, é o A, B, C. Como ninguém sabe a ideia total, é como trabalhares numa fábrica a montar automóveis. O teu trabalho é só aquele posto. Tu sabes muito bem aquilo, mas não sabes o antes e o depois. Exato. Só fazer uma parte. Tu nem tens de saber que vai para um automóvel. Só tens de saber Sim, exatamente. Tu às tantas não sabes que estás a contribuir para um automóvel. E é isso que acontece numa empresa grande. Tu às tantas não sabes o que é que estás a fazer. Tu sabes, tu estavas a construir armas. Armas? Não. Eu? Não. Só estava com folha na mão a correr. Armas? Sim, foi por tua causa que morreram 10 mil pessoas do outro lado do mundo. Epá! E ainda por cima sou mal pago. Sim. Os trabalhos, ao ficarem mais complexos, cada posto de trabalho transformou-se numa espécie de caixa negra, tipo avião. Não sabes o que é que está a acontecer lá dentro. A questão daí, o meu trabalho é muito importante Não é nada, pá, não é nada. e muito estressante. E depois não se dá trabalho, vamos dizer, o dito trabalho às artes, né? Ou seja, Sim. o trabalho de um comediante também é muito difícil, né? Pensar nas coisas e o caralho. Só que é isso, tipo, na verdade, tipo, nada interessa. Tipo, o que é que o teu trabalho de seres uma cena num escritório, e o que é mais importante, interessante que outro trabalho em si, ou um trabalho no comediante, ou outro trabalho qualquer? Tipo, como é que tu classificas e qual é o trabalho mais importante e mais interessante? Isso não existe, não é? Há um livro chamado Trabalhos de Merda que relata. É um livro um bocado denso, mas o que eu vou dizer não é assim nada muito complicado. Há um testemunho, acho que foi em Espanha que aconteceu. Trabalhava numa espécie de call center e o gajo decidiu: bom, agora vou tirar um curso de filosofia e desapareceu. Só deram pela falta dele no trabalho 3 anos depois. Que loucura! E lembraram-se, até e o António? É verdade. Porque há 3 anos que ele não vem. Foda-se. E depois, se calhar, o António achava que o trabalho que ele fazia era muito importante e mais, mas não. Estás a ver? E isto mostra que a maior parte deste trabalho que nós criámos para manter, sobretudo, as pessoas ocupadas, não tem significado nenhum. Não tem significado nenhum. Yeah. O gajo pode Sim. sair do trabalho durante 3 anos e ninguém dá conta. Que ninguém nota. É. E eu gostava de ter um trabalho desses, desaparecer durante 3 anos. 2 anos e meio. Uma cena que eu comecei a achar graça há uns tempos para cá, que é quando a guerra do Iraque começou, havia o Ministro da Defesa, era aquele que dava as entrevistas, que estava tudo bem. E no fundo estavam merdas a cair. Malta, está bem, ok? E tu vias Tá os aviões americanos a mandar merdas abaixo. Sim. E eu só há pouco tempo é que eu associei. Isto é o que acontece nos Estados Unidos. Há um gajo que vai para a frente das câmaras a dizer que está tudo bem quando o país está todo a cair. Tudo a cair, tudo arrebentado. E eu noto que o mundo tornou-se isto. É um gajo de relações públicas diz: não tenham problemas, está tudo bem, quando atrás está a ser tudo tonado. Não há nenhuma relação com o discurso do gajo que vai à frente dos microfones e com o mundo que está atrás. Não há nenhuma relação. Pois não. Yeah. Ainda não sei como é que vou transformar isto em beat stand-up. Aquele vídeo do Shane Gillis, que é quando o Trump vai anunciar a morte do Saddam Hussein.
Que o gajo realmente não sabe o que estava a passar. Tipo, ele estava o que estava a ver. Beautiful dogs. E depois ele faz o vídeo todo. Pá, é tipo, o gajo não sabe o que está a passar, só está só a falar porque tem que falar. E é o gajo que tem as câmeras falar, mas até está tudo fodido. Está a dizer frases que tem que acalmar as pessoas, mas na verdade, tipo, tipo, o pessoal só fala, mas o mundo está todo fodido atrás. Se bem que o Trump é aquele gajo que é o Sim, relações é um caso. públicas que de um momento para o outro pode-se passar dos cornos. Tem essa missão de acalmar, mas... É relações públicas que deram poder demais, né? Tipo, ou seja, relações públicas de discoteca, mas que se ele quiser, ele basta ligar as luzes e baixa o som. Se imaginarmos o relações públicas de uma discoteca, é aquele gajo que está a receber as pessoas, então tudo bem, e de um momento para o outro, vá para o caralho, meu, não quer aqui mais ninguém. E fecha tudo. Já fecha, estou a fechar esta merda toda. O DJ, quem és, cabrão, está a meter música? Vai-te embora, caralho, vai-te embora. Fica o dono da discoteca. O que é que aconteceu aqui, caralho? Só tinha que receber as pessoas. Era, foda-se, entrem lá, o caralho, entrem lá, abre outra vez. Mesmo as pessoas que estão na fila já não sabem se onde entrar, se é para sair. E às tantas estão os mexicanos na fila da discoteca assim, mas isto é quê? É xenofobia ou são um gajo é louco? Sim. No teu papel de sidekick, tanto do IKEA, do falecido IKEA, se bem que pode ressuscitar, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Sim. E de sidekick do Eduardices, como é que te vês nessa posição? Eu acho que tiras um gozo do caralho, mas tirando isso... Sim. Imagina, também no IKEA não era bem sidekick, ainda mais produtor. Tipo, eu sei que também tinha uma vertente sidekick, mas acho que é mais fácil para explicar tipo, como é que eu entrei, né? Ou seja, na minha cabeça foi só, eu quero fazer isto a sério, não é? Ainda não sou bom o suficiente em palco para mostrar que queres fazer isto a sério, estás a ver? Ou seja, a forma de um gajo entrar também é juntar-se às pessoas certas. E juntei-me ao Eduardo, juntei-me ao João, e depois, a juntar mais as pessoas, já está no meio, já ganha ali uma certa... Uma coisa que o João já me disse, que é tipo, também é falar desta cena de não saber se queria lançar alguma coisa para a net ou não, que é tipo, que não tenho pressa, e eu já tenho buzz por estar com essa malta, tipo, já tenho... O pessoal já sabe que eu estou com essa malta, portanto eu também não tenho pressa nenhuma de me querer mostrar e o pessoal saber quem eu sou e o que eu faço. Ou seja, na minha perspectiva foi só, ok, vou entrar nestes projetos, estou com esta malta, estou a aprender bué, e tipo, e com o João aprendi mesmo muito, até em questões de editar e a pensar mesmo em tudo comédia, porque falávamos muito tempo até só os dois, tipo, depois de gravar ficámos a falar sobre tudo, sobre o mundo, sobre a perspectiva dele, e bebi muito dele, aprendi muito com ele. Opa, juntei-me ao pessoal, faço parte deste mundo, estou neste projeto que podia arrebentar, pois olha, o que aconteceu de não ter arrebentado, mas tinha potencial para arrebentar, divertir, e no Idor disso também é uma forma de eu já estar numa plataforma que já tem uma certa número de subscritores, né? Já é um podcast que não é bem podcast, mas, ou seja, há muito esta febre dos podcasts, né? Mas isto é uma plataforma para teres um público. E se eu quisesse criar um meu, tipo, eu até disse, tipo, se eu quisesse criar um podcast, tipo, o que é que ia ver a minha mãe? Tipo, ou seja, para que é que eu ia fazer aquilo? E assim já estou numa plataforma que tenho um certo público que não é o meu, mas que consigo juntar-me a eles. E pronto, e para além de divertir, é uma forma de me mostrar e estar dentro deste meio, começar a ganhar visibilidade e pronto, e consequentemente também ficar bom em palco e entrar a sério no meio, vamos dizer assim, principalmente para divertir e tal com a malta. E pá, eu também, não é que fosse um original, mas também era um mais Stevens, estás a ver? Tipo, eu sempre vi, dei aqui uma patada, sempre vi dor disso, porque também gosto muito de humor, vi os episódios e gosto muito de falar com humoristas. Tipo, até tenho uma cena que é, quero mesmo muito fazer humor, mas eu antes tinha uma cena que é tipo, eu quero só estar com eles. Tipo, eu via tipo o IKEA antigo, estás a ver? Tipo o Eduardo e o João, e mesmo outra cena, tipo, eu gostava de estar com eles, eu gostava de ser amigo deles, estás a ver? Aquela cena, e agora, tipo, estou com eles e falo com humoristas, sou amigo deles, tipo, e é uma cena também curto bem. O Neito Bargatze também tem uma piada que é tipo, que a mulher fode-lhe a cabeça, porque ele está a dizer, agora só queres estar com humoristas, só te rires com eles, já não te rires comigo. Eles são humoristas profissionais, eles vão fazer rir, tipo, eu também rio contigo, mas claro que eu vou rir. Estás a ver? Isso também é uma cena que eu curto bem, de estar nesse meio e dar-me com a malta. Mais de uma perspectiva de estar só a curtir, de estar lá com eles. Pá, o meu riso acho que também dá dá andamento tanto ao IKEA e ao Idris também. És o público reduzido ao mínimo. E no IKEA ainda tinha mais porque eu estava mesmo de fora, ou seja, eu por acaso gostava do plano do IKEA, claro que agora também prefiro a peça à minha cara do que a minha nuca, né? Mas, tipo, ou seja, aquilo
Era o programa, eu era o olho de fora e o público via a minha perspectiva. Eu era a passagem pública com eles. E acho que também ganhei muito assim porque sou novo, tipo, também sou fã, não é? Estás a ver o que é que eles dizem? Sou open mic, sou groupie. E ria-me daquilo, ou seja, é uma boa ponte para o público se relacionar comigo e também criar uma empatia comigo. E isso também, é o que estás a dizer, um dos fatores também é o pessoal vir com a nossa cara, não é? Tipo, se o pessoal curtir de ti e foi com a tua cara, é mais propícia que goste de ti e que, pronto, de alguma coisa. É quase uma perspectiva de público, de fã, que também pode intervir. Muda tudo a nível de piadas, porque uma piada lançada sem público morre ali. E entretanto está Pois ali é a isso, tipo, ou possibilidade seja, de uma reação, mudou a dinâmica. imagina, o Eduardo também disse, acho que a ideia inicial do Eduardo disse, quando começou, acho que era na altura da Raquel, que eu acho que, ou era ex-namorada dele, assim, e também era como sidekick, mas eu acho que eu não via, também era miúdo, que eu comecei há tanto tempo que eu ainda nem Ainda existia andavas de quase. bib, ainda andavas de bib. Sim, quase, mas acho que ele não aparecia. Mas a ideia inicial dele era ter um sidekick. E acho que também esta questão de eu estar lá e rir e dar um andamento e também dá. Pá, eu acho que a reação do público temos tido é que tem a curtir muito mais do Idor disse assim do que antes. Porque antes parecendo que não, e agora também está mais limitado no tempo, porque depois também 3 horas de chimpas é muita coisa. Se for a Isto, falar português, ainda vai. Agora, português do sim, Brasil. não, mas, opa, mas também 3 horas é muita. Mas ou seja, e aquilo, enquanto antes era só a falar os dois e ok que se iam rindo, mas aquilo está muito fechado, aquilo parece que comigo, com a minha câmara e com o meu riso e vou também mandando umas, tipo, ganham uma outra velocidade. Que acho que antes não tinha, o Idor disse, era mais, vamos dizer, mais chato. Quem vê aquilo vai sempre ver porque é fã de humor, mas acho que agora está a ganhar uma cena diferente que é pronto. Ok, que é fã de humor, mas também tem ali momentos engraçados e um gajo consegue estar a curtir a ver como, por exemplo, era o IKEA. Alguém mandou uma. Já nem sei quem. Ah, foi o Lopes no Carioca que disse aquilo que o IKEA gravámos 1 hora e depois ia os 30 minutos com as melhores piadas de João. Pronto. Olha, não era assim, mas era mais ou menos. Mas, ou seja, aquilo o pessoal via porque ele era rir e era muito rápido e pronto, o João é bom nisso. E nos disse, ok, não somos tão rápidos, mas também temos muito essa cena de estarmos a divertir, estarmos a rir e aquilo ser um ambiente curtido. E quem tem ido lá de convidados também está a dizer que está a curtir bem e que tem curtido ir lá. Eu comentei em jeito de graça, parar-lhe fez do bem. Se Sim, calhar não era má ideia parar há 30 anos. Também foi. Tipo, se parasse 30 Mas tu comentaste. não sei se disse 30 ou 20. Para melhor. Yeah. Espero que passe uns 30 anos, exatamente. Opa, e é uma coisa gira que eu acho que o Eduardo não tinha antes, e o Ike, e está associado ao João também lhe deu muito, que é tipo, ele agora tem sempre alguém a comentar, tipo algo mal sobre ele, que acho que é tipo um neolito, eu não sei bem o nome. Mas isso se tornar uma cena, para já é fixe, porque os comentários do YouTube ou de Instagram tornaram-se ou é emoji, ou não é nada, ou é irritação, uma irritação genérica. Sim. E se tornar uma cena. Ué, força, bro, tipo assim, né? E aquilo nota-se que é um insulto que foi pensado. E só sim, isso. Opa, o caso quase mais extremo disso, eu estou dizendo isto que acho que é uma coisa boa, claro, mas também tem lá mal para rasgar, mas acho que isso é bom. Tipo, é bom ter os dois. É o João Nuno. Tipo, o João Nuno foi altamente rasgado no IKEA, mas agora vais ver, lançou um série para a net. E ele tinha 120 subscritores no YouTube, está com 2K, ou quase 3. Ou seja, aquela cena de ser a chacota e a algo de coisa é bom. Tipo, eu falo de mim, eu também era no IKEA, no Nitor disses. Não, seja, isso também é bom. Dá a volta, já aconteceu, eu recordo-me, eu acho que era com o Duarte Correia da Silva no Roda Bota Fora. Ao início também levava muito e tornou-se depois no final a figura mais querida. Depois dá a volta, é isso. Depois também o pessoal é também sente empatia para contigo. O pessoal que veio Eduardo disse, já devia estar farto do Eduardo só. Tipo, só o Eduardo já era demais, agora também tem um puto que consegue ali por alguns momentos cortar a cena. Foi uma boa aposta. Onde é que as pessoas podem seguir e podes terminar como quiseres. Opa, eu de seguir também só tenho o Insta, pá, que por causa falámos no episódio de João Dias, que é uma merda, que é manga25 com 2 underscore. Tipo, eu quero mudar isto, mas nem sei bem se consigo. Opa, e para já seguir o Eduardo Dias, ou o Manguices, né? Podem seguir o Manguices também. Com o teu sidekick, o Eduardo Marques. O Eduardo, exatamente. Opa, cá também temos ali uma dupla ficha e temos uma boa relação de... Muito diferente, né? Um gajo com 33 anos com um puto de 21, ele podia na boa ser meu pai. E podia.
dava para isso. Acho que também não tenho mais nada a dizer. Curti muito a conversa. Obrigado pelo convite, Roberto, e espero voltar cá para falar mais um bocadinho sobre isso. Se quiseres dar alguma recomendação, seguimos com essa. Se tiveres alguma coisa na cabeça. Opa, falámos, vou falar outra vez, que é o especial do Mark Normand. O Out to Lunch, ou Out to Lunch, yeah. Está no YouTube. Pá, muito forte, muito forte. E já agora, não sei se estás a par, há bocado, quando estavas a dizer, vem-me à memória, mas depois não disse, o Guilherme Fonseca lançou um podcast muito ao estilo desse projeto do Mark. Ok, não sei, eu vi que ele tinha lançado uma ideia. Exatamente, uma ideia. Acho que gente, não sabia que era esse curso. Espero não estar aqui a meter os pés pelas mãos, mas a ideia é, assim que ele lançou o primeiro episódio, feito um ano, ele vai mostrar o processo de construção do solo naquele podcast. Bom. Isso é bom, pá. Sim, isso é uma grande ideia. Olha, aconselho, já se não sei se foram 2, foram 3. É fixe, é uma ideia fixe.